Bem, nós estamos em mais um episódio do Filomed e hoje com o Eugênio Butti. O Eugênio agora é professor da ECA e eu vou começar, Eugênio, vou dar o chute inicial para a gente bater esse papo. Depois a Maria Ângela entra, ou vamos entrando conforme a coisa for andando. Eu vou fazer uma pergunta que acho que não está com... Não é uma pergunta, é uma bola inicial para a gente bater papo. Você teve lá a experiência no governo, né? A experiência no governo, na Radiobras. Hoje, você tem uma dimensão de que em comunicações a gente pode ter algum sonho, alguma perspectiva de trabalhar com o setor público, ele vinga, ou não, ou isso foi uma coisa que foi uma experiência, você fala, não tem jeito, o setor público não vai poder atuar nessa área, TV pública não é uma coisa que não vai para frente. Eu queria saber de você isso, sabe? Eu sempre tive a curiosidade de perguntar isso para você. Que interessante, Paulo. Antes de responder, eu quero agradecer o convite de vocês. É uma alegria para mim estar aqui. E a gente se acompanha desde as priscas eras, como você diz, desde quando eu ainda tinha cabelo, porque você ainda os tem. E depois, lendo, né? Lendo um ao outro. Sim. E eu sempre aprendo lendo você. E de fato é um assunto que pode render, né? A comunicação, chamada comunicação pública no Brasil. Eu tenho confiança nesse campo. Eu acho que alguma coisa vai acontecendo e terá que acontecer. Nós organizamos agora na USP um congresso de emissoras públicas, um congresso internacional. Vieram 24 representantes de quase 20 países. Veio gente da África, veio gente dos Estados Unidos, França, Alemanha, Unesco também, Portugal, Chile, México, sabe? Em que pé que esse negócio está? E a gente vê que a democracia é muito vinculada ao cuidado com as emissoras públicas. Os países que têm uma democracia mais sólida, o adjetivo sempre me embatuca um pouco, mas a gente diz democracia sólida, mas a democracia é boa quando ela não é sólida, né? Quando ela é um pouco etérea, ela é um pouco líquida, ela é um pouco fluida, mas ela é tradicional, ela é consolidada. E a gente observa isso. Na Europa, principalmente, as emissoras eram públicas antes de se tornarem comerciais. Isso para assegurar uma saúde do espaço público, ou da esfera pública, ou do telespaço público. Porque a mentalidade da social-democracia, da qual você fala bastante nesse livro novo, quando você fala da geração dos pais, da gente, Sim. que era uma mentalidade que olhava para as comunicações e pensava o seguinte: se isso for objeto do comércio, esse espaço vai ser, para usar o termo, colonizado. E com instituições não comerciais e independentes do Estado, a gente pode ter uma moderação desinteressada. E, portanto, o apartidarismo é mais fácil, a independência é mais fácil, a transparência dos processos comunicacionais também é mais fácil. E ficou essa associação. Mesmo nos Estados Unidos, que a gente normalmente identifica com emissoras privadas, comerciais, as grandes redes, mas ali existem instituições de comunicação pública muito sólidas, para usar de novo o adjetivo.
as emissoras da PBS, que são cerca de 370, 360, espalhadas pelo país, tem um jornalismo de alta qualidade, sobretudo jornalismo de matéria internacional. E as emissoras de rádio da NPR, a National Public Radio, são cerca de 1.000, muitas delas universitárias, também têm uma longa tradição. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, a gente tem instituições públicas fazendo radiodifusão e hoje trabalhando muito com a internet. Todas as emissoras públicas, as principais, na França, nós vimos vários exemplos nesse congresso agora, muita comunicação pelas plataformas, e de muita qualidade, porque com esses princípios de independência, de apartidarismo, ausência de interesse econômico, ausência de publicidade, o que é muito importante. E eu acho que, assim, no Brasil, a gente tem um caminho ruim, mas, contra todas as probabilidades, nós tivemos a experiência da TV Cultura e da Rádio Cultura, que tem seus problemas. Eu sou do conselho já pela segunda vez. Da Fundação Padre Anchieta. Eu conheço bem aquilo. Ela continua do mesmo jeito ou ela teve mudança de estatuto e tal? É a mesma fundação? É a mesma fundação. Ela tem ela garante uma independência? Garante uma independência. Garante. Ela, das experiências que nós temos no Brasil. A população, o público, desconfia, né? Desconfia, acha que ela não garante, né? Pelo menos na comunicação que eu tenho na pauta, na internet, na pauta, nas pessoas convidadas, né? Sempre quando eu falo alguma coisa, eu penso, mas isso é a TV do fulano, do governador em exercício, né? Já foi mais assim. E a gente precisa ser sempre, nesse ponto, portador de um olhar em perspectiva, que nos permita comparar. Das experiências brasileiras, a Fundação Padre Anchieta é, de longe, a que mais assegurou a independência, transparência dos processos jornalísticos, autonomia de gestão, porque, inclusive, o presidente é eleito pelo Conselho, e o Conselho tem a sua maioria de representantes da sociedade civil escolhidos pelo próprio Conselho. Sim. Então, isso funciona. Tem pequenas mudanças, mas o dinheiro, mas isso funciona. O dinheiro? Porque o dinheiro andou contando, né? Não, o dinheiro hoje é um problema grave. Porque a Fundação Padre Anchieta, ela tem hoje um orçamento que deveria estar equilibrando. Metade vem dos recursos públicos, vem do Estado, e metade vem de receitas próprias. Seja com alguma publicidade, o que é sempre um problema, mas tem, incentivo de Lei Rouanet, contratos com outras instituições para as quais a Fundação presta serviços. Isso dá uma receita. Sim. Agora, a tendência dos governadores era de sempre... Ela é pública. Ela é uma fundação. Ela é uma fundação, ela é uma fundação de direito privado, mas isso é uma engenharia jurídica, porque ela garante direito autoral das imagens. Isso também, a TV Cultura hoje tem, e nós estamos valorizando muito isso no Conselho, com ações, inclusive, de gestão, que o Conselho não executa, mas o Conselho pode sugerir, pode olhar com mais atenção, mas quem faz a gestão não é o Conselho, é a diretoria executiva. Mas no Conselho nós temos olhado muito para o patrimônio de imagens da Fundação Padre Anchieta, que é muito valioso. Tem ali coisas... Então agora a instituição conseguiu organizar isso melhor com o seu acervo. Esse acervo pode ser comercializado de uma maneira
que em nada fere o espírito não comercial da emissora. A BBC também faz isso. A Por BBC... monetização, por exemplo, né? O YouTube. Mas principalmente concessão de direitos autorais para algumas pessoas que vão usar. Enfim, tem ido muito bem essa operação, mas agora nós estamos num período mais difícil, no curto prazo aqui, porque o governo tem tido dificuldade de repassar recursos. Então, nós estamos enfrentando um período de mais adversidade nesse ponto, mas eu quero acreditar, é bem isso, eu me esforço para acreditar que em breve o governo vai entender que a TV Cultura e a Rádio Cultura não são de um partido, não é um patrimônio da cultura paulista e da cultura brasileira e que depende de algum aporte de recursos públicos. Então isso pode ser superado. Mas eu queria voltar à sua pergunta sobre a percepção do público de independência e de objetividade, de precisão, de equilíbrio. Em todas as emissoras públicas, quando você chega muito perto, tem ruídos com o público. Todas sofrem questionamento. Mesmo na Inglaterra, no Reino Unido, a BBC, na Alemanha, que tem uma estrutura muito forte de emissoras públicas, com orçamento, todas somadas, um orçamento anual de cerca, estou falando de números que eu vi há cerca de um ano, mas cerca de 10 bilhões de euros por ano. É dinheiro, hein? Isso é o dobro de todo o orçamento de todas as televisões no Brasil, inclusive as privadas. Uma EBC, que tem muito dinheiro, porque é estatal, tem cerca de 800 milhões, quase 1 bilhão. Isso daria o orçamento do sistema público da Alemanha, daria uma ordem de grandeza de 60 e poucos bilhões de reais. É um dinheiro respeitável. E eles entregam um serviço de informação de altíssima qualidade. Mas a gente vê a mesma coisa na Suíça, a gente vê a mesma coisa, certamente, no Reino Unido, a gente vê isso na França, um pouco menos na Espanha, um pouco menos em Portugal. A Itália é sempre um problema, embora seja um problema alegre, mas é sempre um problema. Então, o questionamento da independência, ele sempre aparece. Agora, nós temos problemas estruturais nas emissoras públicas do Brasil e também na TV Cultura. Porque o governo do Estado sempre teve uma influência muito forte, embora o Conselho tenha mecanismos que assegurem alguma independência. Mas a liderança do governo é muito persuasiva. Sim. Então, às vezes, você encontra uma coisa lá que é meio governista. Não recentemente. Recentemente nós não temos isso, mas pode acontecer. Eu estou falando assim, em duplo sentido. Claro, o público pensa sempre na informação e quem está na bancada dos jornais, né? O visível, né? Mas eu penso naquela ideia da que... pauta? Não da pauta, daquela ideia que os governadores perderam a vergonha de dizer, porque alguns tinham vergonha no passado de dizer, mas alguns perderam a vergonha de dizer que a TV tinha que se bancar, ela tinha que ser, né? Ela tinha que dar lucro, se bancar, porque uma empresa estatal que não se banca não é uma empresa. Isso, né? É muito engraçado, mas isso é muito comum, né? Ficou muito comum. Até existe uma máxima desses governos que falavam assim: não, as empresas estatais, as empresas públicas só dão prejuízo, nós temos que privatizar. Aí eles iam privatizar. E na hora de privatizar, eles só vendiam as que davam lucro. É impressionante. Mas assim... Sim, quem que vai comprar o... É uma mentalidade que
É claro que na gestão pública você não pode ter práticas perdulárias, desperdício e mesmo em muitas situações não deve ter operação deficitária. Mas Não é o lucro, né, que a gente tem que só colocar na mesa. mas É não benefício social, né? é isso. Você calcula por outras vias. O que uma campanha de vacinação dá de lucro para a TV? Ótimo ponto. Mas se você colocar um ministro ali da Fazenda e Economia, você vai colocar no miúdo que alterou o gasto do sistema de saúde. A quantidade de informação boa que uma TV passa. Ela vai dar retorno, vai dar benefício, vai dar lucro, aspas. E a gente teve uma experiência recente disso, né? A Não- gente teve uma experiência recente da sindemia, né? Da TV. A TV ela teve um papel determinante, né? Mas ali não foi com anúncio ou com campanha paga pelo recurso público, que também é legítimo, E você tem toda a razão. É preciso medir o benefício. Uhum. Mas nós temos no Brasil experiências de emissoras públicas ou alegadamente, ou que se declaram públicas, na verdade não são, porque são manietadas por autoridades, mas nós temos exemplos de má gestão que aparecem episodicamente aqui e ali. Isso acontece. Só que esse tipo de serviço, no mundo todo, ele conta com recursos públicos. Uhum. E isso traz benefícios públicos muito palpáveis, muito verificáveis, mensuráveis, sem nenhuma dificuldade. Uhum. E uma das formas que o governo Trump encontrou de atacar a informação de qualidade foi suprimir recursos das PBS, das emissoras da PBS, e recursos das emissoras da NPR, das emissoras de rádio da NPR. Algumas emissoras estão tendo que fechar as operações. A situação é extremamente difícil lá. Mas o importante aqui nessa conversa é a gente ter clareza de que não existe excelência nesse campo sem apoio público. Uhum. Não existiria a BBC, que é a mais famosa, inclusive no Brasil. Sim. A BBC, ela é independente, de verdade, não apenas no regulamento, não apenas nos seus estatutos, na legislação, mas ela é independente de verdade no seu hábito, no seu costume diário, no seu método de trabalhar, e isso é reconhecido por todo mundo. E com recursos públicos. Vamos pensar, universidades. Universidade não vive sem recurso público. Não vive. Sim. E presta um grande serviço para o Brasil. Sim. Pesquisa. Pesquisa de ciência ou pesquisa em humanidades não é apenas no Brasil. Precisa de aporte público. Uma das maneiras pelas quais o governo Trump vem atacando as universidades, o caso mais rumoroso é o de Harvard, é a retirada de financiamentos destinados. Financiamentos que já vão para determinadas pesquisas. Algumas graves. A interrupção em pesquisas da área médica é muito grave, porque algumas questões levam anos de maturação, seja por causa dos micro-organismos, seja para manutenção de experimentos com animais, enfim, uma interrupção significa a perda do que vinha sendo acumulado há 10 anos, 20 anos. E isso é uma maneira que foi encontrada pelo governo de atacar as universidades. Mas isso também mostra, evidencia, torna visível que também lá a pesquisa não existe sem apoio público. Inteligência artificial hoje é um assunto desenvolvido, pesquisado por esses conglomerados que são blindados, né? A Câmara dos Deputados aqui quis blindar os deputados, não conseguiu, mas as Big Techs são blindadas. Ninguém consegue ver o que acontece lá dentro. Mas mesmo a inteligência artificial,
que é em boa medida pesquisada nesses bunkers da nova tecnologia, ela precisa de planejamento público e muitas vezes precisa do apoio decisivo do público. Então, são setores que não funcionam sem recursos públicos. E se nós pensarmos que a informação é um direito, ela não é um luxo, ela não é uma mercadoria, é natural que exista apoio público. Mesmo no Brasil, durante muito tempo, era importante o papel imprensa. Você que gosta de edição vai encontrar na história, já foi mais importante do que hoje, um benefício tributário para compra de papel que vai servir para impressão de jornais. Ele sai um pouco mais barato por causa de uma renúncia fiscal. E é uma forma de dar um apoio de recurso público para a imprensa. Isso não é estranho, isso não é uma novidade. Em muitos lugares é assim. Muitas vezes a distribuição dos jornais impressos tem também incentivo público em vários países. Eu me lembro aqui muito vagamente, mas o modelo francês tem algo assim. Ou pelo menos tinha. O exemplo em si não vem tanto ao caso, mas é necessário a gente se lembrar que o apoio público ou de recursos públicos sempre esteve presente aí. E isso não vicia o processo, isso não estraga a qualidade do que é feito, isso não cria privilégio, pelo contrário, deu muito certo. Por isso eu sou otimista, enfim, só para dizer que eu sou. Agora, e essa outra coisa que o público reclama é da baixa audiência, né? O impresso módico, ele é um recurso para você incentivar a venda de livros e a troca nesse. Como assim? O envio pelo correio mais barato para livros, especificamente. Ah, sim. Porque por peso, e o peso do livro e o peso de uma blusa, se for igual, do livro sai muito mais barato para enviar. Eu nunca entendo o correio, mas porque eu envio livros. E eu sempre estou perguntando qual a maneira mais barata e tudo. Existe esse caminho que, sim, o impresso para envio no correio, ele sai. Pode ser que a intenção seja essa. Eu não tenho informação sobre isso. Mas sim, esse tem tipo muita de coisa que poderia ser pensado melhor, né? O correio é um Porque problema. você incentiva várias coisas ao mesmo tempo. O correio é a outra menina dos olhos da privatização, que eles estão desesperados para pegar. Se você atua em pequenos, eu nunca tinha pensado que quando a gente pensa em financiar alguma coisa, pensa assim, dinheiro direto. Eu vou mandar dinheiro para a TV, para o programa. Às vezes você pode, num mecanismo desse, que nem de uma modalidade de envio no correio, uma coisa pequena dessa que você tira a tributação, você melhora o comércio, você incentiva muito mais a leitura, tem muito mais possibilidades de... Eu não sei porque, isso é uma boa ideia, a gente devia... É que a história de mandar pelo correio é uma coisa recente. Até pouco tempo as livrarias davam conta delas próprias, né? Isso. Agora não tem como você ter estoque mais. Elas não como compram mais. Não, e os envios dessas coisas são feitas hoje por mecanismos privados, né? Completamente privados. Mas mesmo nos Estados Unidos, o correio perdeu muito do seu papel. E no Brasil isso vem acontecendo, é uma crise de identidade profunda. Mas eu não sou especialista nessa matéria. Um irmão meu, o Gustavo Butti, empresário em Ribeirão Preto, já foi servidor do Correio e conhece muito esse assunto. E às vezes me dá algumas lições sobre isso, me conta coisas, me dá aulas. E é uma instituição que de longe dá para sentir uma crise de identidade. Mas, enfim, não quero dar palpite. Mas o ponto é, em vários caminhos, nós
encontramos estímulos para a cultura e temos que ter isso. Mas deixa eu voltar à história da audiência. Isso. Não é uma outra crítica à instituição pública? Ela olha lá a pontuação, nem pontua, né? Tem um programa lá, nem pontua. Por que funciona isso sem pontuar? E uma crítica, considerados os níveis da audiência das emissoras brasileiras, é uma crítica que tem razão. Ela não força o argumento. Sem dúvida, as emissoras públicas precisam ter mais adesão, mais aderência, mais presença de público, sem dúvida. O problema é você adotar um modelo em que só o que vale é a audiência. Aí nós vamos fazer que nem fez a EBC. Tempos atrás, no presidente anterior, aquele que tinha sido militar, aquele que foi condenado porque tentou dar um golpe de Estado, aquele presidente fez um tipo de ingerência sobre a EBC que levava a EBC a exibir novelas da Record, de pregação religiosa, que é para usar o termo, é uma apostasia segundo a liturgia cívica. Porque o Estado é laico. O Estado não pode fazer proselitismo religioso. Então, você pode fazer isso. Mas eu vi novelas da Record sendo exibidas na TV pública do Chile, TV Nacional de Chile. Meu Deus. Porque é uma emissora que não recebe um centavo do Estado, ela é de propriedade do Estado, ela é pública, ela tem uma gestão completamente independente e eles precisam fazer uma gestão que arrecade recursos de publicidade. Então, na prática, aquela é uma TV comercial, que disputa audiência e que precisa prestar contas para o mercado anunciante. Então, nós temos o problema de emissoras públicas com baixíssima audiência e esse problema não pode ser normalizado. Mas esse problema, ele é um problema... Eu vou perguntar uma coisa para você que no passado eu até sabia a resposta, mas hoje eu não sei mais. Ele é um problema de infraestrutura, de transmissão? Não é mais, né? Na minha opinião, não é. Porque agora, hoje em dia, a infraestrutura tá aí, né? Não tem mais esse torre. Isso, não é mais, e né? boa parte dessa transmissão não depende mais de concessão de outorga, de frequência, de ondas eletromagnéticas. Aqui nós estamos numa TV, num programa de TV que vai ser vinculado apenas pela internet. Veja só, a baixa audiência não é aceitável. As emissoras públicas precisam ter uma audiência representativa, mas elas não podem cair no modelo de disputar audiência pela audiência. Elas têm que fazer um balanço entre qualidade, potencial crítico, formação e também conseguir audiência. Não é um vale-tudo para conseguir audiência. Se for, acontece o que aconteceu no Chile. Elas ficam iguais às emissoras comerciais. Se elas são esteticamente iguais às emissoras comerciais, elas não precisam existir. Basta ser uma emissora comercial. A emissora pública precisa existir porque ela tem condições de oferecer coisas diferentes e que comercialmente talvez não fossem rentáveis ou não compensassem. Exemplo, um ótimo exemplo, a emissora da Rádio Cultura de São Paulo, a Cultura FM de São Paulo. É dedicada à música clássica e à música erudita, em boa medida. Ora, se dependesse do mercado, desaparece. O ouvinte de São Paulo não teria aquela possibilidade. Sim. Uma emissora como a TV Cultura, ela vale... uma emissora como a Rádio Cultura, que toca música clássica, ela vale
como possibilidade Uhum. e não apenas como audiência. Ela vale por existir, para ser uma alternativa Sim. para um público que quer se educar, que quer se... Mas ela não seria viável. A mesma coisa nós podemos dizer da própria música de orquestra, ou aquilo que nós vemos aqui na Sala São Paulo. Quer dizer, se depender de comércio, de receita de show ou de venda de música pelos serviços digitais, você não sustenta uma orquestra. E esse tipo de música desapareceria. Outra vez, eu não estou falando só do Brasil, é no mundo todo. As orquestras são filarmônicas, ou as orquestras têm apoios dos mais diversos tipos, como a USESP em São Paulo, e como muitas outras. Então, isso o mercado não remunera bem. É preciso um artifício para a gente ter esse tipo de coisa. Como seria o nosso mundo se nós não tivéssemos chance de ouvir Mozart, chance de ouvir Bach, chance de ouvir... Como seria? Uhum. E se não houver uma providência ou do tipo de filantropia ou de apoio público ou alguma coisa que não seja o mercado, você não vai ter isso. A mesma coisa vale para as emissoras públicas. Você sabe que eu fico pensando, assim, uma coisa que eu nunca entendi, o porquê que há uma certa inibição de você fazer uma integração, pode ser em nível federal, pode ser em nível estadual, quem for tiver à mão, mas uma integração melhor entre o meio de comunicação e o serviço educacional, as escolas. Porque, veja, você pode falar assim para mim, olha, está aí o Mozart para você escutar. Sociedade terrível seria se não tivesse. Agora, o problema eu preciso ter algumas gerações educadas, com ouvido educado, para gostar daquilo. E eu nunca vejo essa integração da TV Cultura ou com as escolas. É mais fácil uma escola participar de um programa qualquer, de uma TV comercial, ou fazer uma integração com a TV comercial, ou de qualquer convênio, qualquer coisa que seja com as TVs públicas ou com programas públicos. Eu pensei nessa... Né? Eu vou emendar Eu aqui. me lembro... Não, só para dizer, eu me lembro uma época que o Castelo Rá-Tim-Bum estava no auge, né? E você não conseguia pôr aquilo na escola. Não conseguia. Você não encontrava uma secretaria de educação que quisesse desenvolver um programa. Eu estou falando do lado da educação. Né? Não sei Como assim? Não queria desenvolver para... Não queria, não se sentia atraído por aquilo, não se sentia, assim, não tinha você não tem um receptáculo no órgão da área de educação para com isso, para com a cultura. Parece que a cultura é uma coisa de algumas pessoas e a educação... Você está falando que a educação que não tem palavra esse educação vínculo. e a palavra cultura no Brasil, elas são meio que separadas, né? Você faz educação sem cultura, né? Até às vezes com uma antipatia. De um com o outro, né? Sim. Também... Eu me lembro que o Cortez fazia umas capas de livro, o Cortez, ele fazia umas capas de livro bem simples, né? E um dia ele resolveu sofisticar as capas, porque a editora melhorou, cresceu e tal. Aí aumentou o preço. Aí os professores falam assim, Cortez, você está parecendo aí a editora já sofisticado, já não serve mais para os professores. Olha a ideia. Quer dizer, se eu sofistico a capa de um livro, então já não serve mais para os professores. Aí os professores que publicavam com o Cortez saíram, fundaram uma outra com mais simplicidade para achar que ia ficar mais barato. Não ficou, né? Não ficou mais barato. Uhum. E saíram, né? Assim, do tipo assim, o professor precisa receber um material simples. Não precisa de cultura, coisa bonita, sofisticada, que demora para fazer, que passa só para você ter uma por ideia. uma edição. Quando eu andava pelo Brasil fazendo palestra, quando eu era professor, a gente não cobrava. O professor de universidade não cobrava para fazer uma palestra. A gente achava que a gente era professor e que a gente já estava sendo remunerado. Não tinha esse mercado que tem hoje. Aí
eu fui lá para Porto Alegre e descobri que eu fui para a área de educação. Falei para 2.000 pessoas num ginásio. Um colega meu da USP foi para a área de cultura, ganhou 40 mil para falar para 10 pessoas, para a mesma secretaria do PT. Do PT, na Porto Alegre. Eu falei, mas por quê? Bom, mas é que, veja, né? São coisas diferentes. Você fala como é que a gente vai pagar você para falar para 2.000 pessoas? O outro teve um banco, né? O banco deu um apoio. Ah, tá. Entendeu? O banco deu um apoio. Não era dinheiro público. Não era dinheiro Aí que público. tá, né? O banco deu apoio. Mas se fizesse um acordo, o banco também daria o apoio para outra área. É que havia assim, do tipo assim, a cultura é cultura, né? Você já procura um apoio porque até a roupa das pessoas eram diferentes, né? Você ia na Secretaria de Cultura, o cara estava lá, de terno e gravata. Você ia na Secretaria de Educação, o cara estava de camiseta, né? De camisa, né? E se pusesse um terno e gravata, já ficava mal visto. É uma coisa muito estranha isso no Brasil, né? Mas você falou uma coisa aqui, que você citou o exemplo do Castelo Rá-Tim-Bum. Aquilo foi um espetáculo, né? Foi um momento... Educou gerações. Foi um dos momentos... Você tem uma ideia? Depois... Todo mundo tomou banho por muito tempo por causa disso. Depois as pessoas fizeram o sucesso do museu. Isso. Virou um museu do Castelo Rá-Tim-Bum e as pessoas iam para visitar o museu. Para ver a sua infância e as suas lembranças de infância. Então veja uma coisa aqui. Quem fez aquilo foi a TV Pública. Era o Mui Laerte, presidente. Beth Carmona era diretora responsável pela programação daquele projeto. Karl Hamburger, que dirigia aquilo. E tanta gente que fez papel nesses programas para crianças da TV Cultura. Veio toda uma linha de programação infantil de altíssima qualidade, premiado no mundo todo. Muito bom. Isso é o tipo de conquista que só a emissora pública consegue. Então, nós estávamos falando aqui de baixa audiência. Não pontuava? Mas muito. Pontuava. Mas porque ela fazia frente à TV Globinho. Fazia. Porcaria, só desenho chato, Fazia muita frente. violência. Não, fazia frente e ganhava. Então, olha só, a gente estava falando aqui, isso é importante lembrar, para não ficar desamarrado, a gente estava falando da baixa audiência das emissoras públicas. Isso é um problema que nós temos hoje. Mas isso não é um problema atávico ou permanente. Já foi muito diferente com a TV Cultura e pode ser muito diferente no futuro. Há caminhos para isso. As pessoas de talento que sabem manejar esse tipo de coisa podem fazer um trabalho. E agora a Beth Carmona, junto com Mariângela de Jesus, é a responsável pela parte de programação da emissora. É uma vice-presidente. Ou seja, nós temos esperança de conseguir uma recuperação da emissora. E todos nós fazemos votos. Por isso que eu digo que eu quero acreditar que isso vai dar certo. Isso deu certo em vários países. E hoje nós precisamos ainda mais disso porque nós estamos atropelados pela indústria da desinformação. Então as instituições públicas aí têm um papel ainda maior. Eu acredito muito nesse caminho. Então, vou voltar à história da educação, né? Eu sempre fiquei preocupado por que as secretarias, os ministérios, a própria área de educação nunca se serviu. Mas e o contrário? É verdadeiro? A parte da cultura vai atrás da educação? A parte procura os professores? A parte de informação faz a informação corriqueira, né? Então, a informação corriqueira, mas em questão de programa, em questão de ter alternativa, que nem a rádio, de colocar um tema, uma música clássica. Acontece isso na parte... Assim, você está falando que parece que a educação não aceita muito, mas é o contrário. Parece que há uma dissociação entre cultura e educação estranhíssima. Estranhíssima. Então, mas no Castelo Rá-Tim-Bum,
excelente exemplo de que um momento que houve essa conexão. Olha, eu tô para dizer para você que teve várias outras oportunidades Sim. e não foi abraçado. Há um problema que eu acho que é cultural, de duas áreas que é como você pensar. São coisas estranhas, né? São coisas estranhas. Em determinado momento da nossa história, o professor foi levado a uma situação de ficar do lado daqueles que criticam a cultura, quase. Tem isso também, né? Mas se nós pensarmos em matéria de composição ou de desenho do que se passa na sociedade, de fato, educação é um universo, cultura é outro universo, por muitos motivos, e arte é um terceiro. Um terceiro universo. São coisas diferentes. São modos diferentes de conhecer o mundo, são modos diferentes de proceder com a linguagem, tudo é diferente. A educação tem uma finalidade, a arte não tem. E a cultura é um universo muito amplo, que mexe com matérias muito diversificadas. Então, elas não deveriam estar sob a mesma autoridade pública. Isso é compreensível, para mim. Ficou só a sigla, né? Isso. MEC. Pois é, Que ainda mas tem já o não C. é cultura. Já ainda não tem é o C. cultura. Ainda Mas tem o C, é mas- compreensível E a que cultura? exista. Fica onde? É um ministério Foi um próprio. ministério. Ficou Mas só o por C. que ficou o MEC? Ficou porque para não ficar ME. Mas não faz a Ficou. sigla. A Mas sigla ficou mais forte. se você for perguntar por que as siglas são o que são, a gente não sai daqui. E elas... Nossa, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Olha só, mas olha só. Interessante. É compreensível Sim. que sejam campos separados, inclusive em institutos da sociedade civil. Um que cuida de cultura, ele não é adequado para cuidar de educação. O que não é compreensível, como o Paulo está falando, pelo menos na minha perspectiva, é que não existam cooperações. Isso é que seria desejável que muita coisa das emissoras públicas tivessem alcance por meio da malha do sistema educacional. E, aliás, a TV Cultura, quando surgiu, ela surgiu com a identidade de uma TV educativa. É verdade. Ela era uma extensão do esforço de educação. Era TV educativa, chamava. Ela se converteu depois, com o tempo, numa emissora pública que faz jornalismo, o que é muito... Quando eu era garoto, a gente chamava TV educativa. Pensando Mas na não é mais. Não é Ela mais. não é mais. E é bom que não seja mais. Foi uma conquista. Ela ganhou espaço. Ela não é um esforço instrumental Entendi. para levar educação estrito sensu. É uma outra coisa. Agora... porque se ela ficasse A nisso, TV hoje ela seria um educacional, mecanismo ela de EAD, Isso. instrumental. E não A é sorte isso. foi que ela não ficou. Só que a educação, ela Mas pode poderia ter mais ser o contrário. cooperação. Porque existe educação fora da cultura? O que sabe, a Exato. filosofia Em como qual qual- crítica da cultura. Agora, e o Paulo Freire? Ele falaria que você pode ter uma educação e tirar da cultura a pessoa? A cultura não pode ser um instrumento de educação, né? Não é só porque a educação tem um fim, ela é mais ampla, mas agora a educação tem que se servir. Pensa quando, Veja. qualquer evento artístico, quando ele tá ruim, a gente chama, ficou muito didático, né? A gente já tem o pejorativo, né? verdade. Uma novela. Não, Um filme. muito. É né? interessante isso, porque o que seria uma virtude numa sala de aula Isso. é um defeito. É um Uma peça defeito. de teatro Perfeito. ou no cinema. Tem uma crítica. Agora, que o Goebbels- problema é o inverso, que não deveria ser verdadeiro o inverso. Então. Não deveria, Né? não. A escola não precisaria ser doutrinária, ela poderia ser
com amplas perspectivas, como Não, a arte outra é. coisa, um pouco de didatismo em qualquer coisa que seja, não é ruim. Tem uma passagem que me chama muita atenção nos diários do Goebbels, que ele se refere ao cinema do Eisenstein. E o Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, responsável por uma das máquinas de doutrinação mais eficientes da história, o que ele conseguiu é uma coisa absurda. Nós deveríamos entender mais aquele período, porque a mesma coisa está acontecendo hoje com outras ferramentas. E ele critica o Eisenstein com o filme, acho que Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, um dos filmes do Eisenstein. Ele fala que é muito didático, é muito escolar, assim, muito pedagógico, muito doutrinário. Doutrinário. E que, na verdade, os filmes de propaganda deveriam ter mais melodrama. O Goebbels foi buscar o melodrama no modelo inglês e fazia histórias de amor e tudo com a finalidade de, por isso não é arte, mas com a finalidade de educar o povo, deseducando o povo, né? Convertendo o povo à causa do nazismo, do antissemitismo. O nazismo tinha aquilo que ele pretendia ser a religião do povo. Ele é de uma monstruosidade, às vezes desconhecida até hoje. E repito, nós deveríamos estudar, porque esses autoritários de hoje estão repetindo o modelo. Trump está repetindo esse modelo. É difícil dizer que a democracia nos Estados Unidos segue intacta. Ela tem tido comprometimentos. Ela não está bem. E alguns já dizem que nos Estados Unidos nós não temos mais uma democracia. Eu não tenho elementos para afirmar isso, mas muitos observadores de muita qualidade vêm chamando atenção para isso. O autoritarismo contemporâneo, que é um tecnofascismo, que é uma forma atualizada de autocracia, vem conseguindo fazer essa propaganda nos moldes do que foi o Goebbels, porque vem conseguindo fanatizar pessoas. E isso torna as emissoras públicas mais necessárias ainda. E a gente não está prestando atenção nisso. O que... Mas é que assim, quando eu falei, só para a imagem mental assim da cultura ser separada da educação, ok, mas a educação, ela não pode... Eu não consigo ver a educação, ela não, dentro do universo de matemática, assim, ela não poderia ser um conjunto separado. Mas ela tem uma tendência que Mas é que eu tô perguntando pra você, você pode educar fora da cultura? Você não pode educar fora da cultura, mas o tipo de cultura que você leva para a sala de aula e para a educação, muitas vezes é uma cultura que o nosso professor lá, Alfredo Boss, diria, bom, mas isso não é cultura popular, isso é cultura de massas, né? Porque isso, esse né? é um problema, que se você falar de cultura, né, entendi, naquela Porque época a confusão entre cultura de massa e cultura popular no Brasil é um negócio que a né? cultura de massa, a cultura popular, a cultura erudita. Mas assim... Mas você faz ali para fazer a crítica delas, né? Você veja que ali Ensinar. na escola, às vezes você fica até bestificado, né? Quando saem os livros para o vestibular, né? Você encontra autores contemporâneos, tudo bem, o sujeito tem aí o seu livro, vendeu e tal, mas às vezes ele entra em detrimento do clássico. O cara tira lá o Machado de Assis e bota lá o autor que está na moda do dia. E aí você vai ver o lobby das grandes editoras e dos bancos que sustentam o autor, está por trás da montagem da literatura do vestibular. É um negócio maluco, mas... Mas nós temos boas e más inovações, né? Muitas vezes é importante que
surge um elemento perturbador na bibliografia. A USP fez coisas com muito êxito, e às vezes um pouco ousadas, mas no conjunto, no curso do tempo mais expandido, isso tudo contribui para o bem, para a excelência, para a oxigenação do repertório, da cultura. Mas há distorções, você tem razão. Agora, Eu concordo com você, Jean. Eu acho até que a história do nosso vestibular é uma história de, ao contrário de, muita gente fala que é um elitismo, mas virou uma certa garantia, né? Pelo menos aquilo. Pelo menos aquilo, né? É, Porque dá uma linha de percurso, pelo menos. né? Porque você imagina um ensino médio sem uma linha de percurso, né? Sem um norte, né? E isso. O que viraria, né? E é um tema dinâmico, né? Ou seja, ele traz. Bom, você sempre... deve enfrentar isso lá na ECA, porque você deve ser chamado de vez em quando para opinar sobre o vestibular ou não? Não. Eu nunca dei a fundação, palpite em vestibular. A fundação não consulta? Pode consultar, mas eu nunca fui consultado. Já aconteceu comigo de ter textos em vestibular e até fiquei muito feliz, mas nunca fui chamado a dar nenhum palpite na FUVEST. E é um mecanismo autônomo, é uma instituição autônoma. Eu tenho um papel na gestão da USP como superintendente de comunicação social da USP. Então, é comum que eu seja convidado a ajudar na reflexão de muitos assuntos diferentes. Isso acontece. Mas não no vestibular, tem todo um funcionamento muito regrado. Deixa eu... Está acabando nosso tempo, eu estou com um monte de coisa para conversar com você. a gente um dia faz outra. Temos que fazer outra. Viu, aquela história da religião lá, não tem um mecanismo legal, assim, eu sei que é questão política, mas não tem um mecanismo legal, que é uma concessão do Estado. Aí o cara me compra a madrugada toda para fazer pregação religiosa e para vender crucifixo lá, que nem é crucifixo, o cara vende água, vende martelo que faz milagre, e aí o cara compra o horário dessa TV da meia-noite até às 6 da manhã. Como é que fica eu isso? já discuti isso. Assim, fica batido. Esse é um assunto... A Constituição permite isso? Não permite. Na minha interpretação, não, mas é a minha interpretação contra a interpretação de todo mundo. Porque isso tem sido feito. Isso tem sido feito como se fosse uma coisa normal. Eu tenho um argumento. E só um. O Estado, quando outorga uma concessão, conferindo a uma empresa o direito de explorar comercialmente uma frequência, um canal, ele faz esse ato, ele celebra esse ato porque a empresa que se candidatou a obter essa concessão provou que tem condições de cumprir o compromisso da concessão. Ela precisa ser uma empresa bem estruturada, ela não pode ter dívida, um tipo de dívida com a União, ela precisa mostrar que tem as competências instaladas para levar educação, informação, entretenimento com qualidade num certo patamar. E é para ela que o Estado concede o título de tomar conta daquele canal. Então, essa empresa, ela assume a responsabilidade de prestar um serviço público, que a Constituição chama de serviço público. Ela é uma concessionária prestando um serviço público. Ela vai ser responsável, então, pelo que entra no ar e o que não entra no ar. Quando esses sistemas aí de aluguel de canal passam a funcionar, aquela empresa concessionária, ela simplesmente terceirizou a função pela qual ela recebeu a concessão do Estado.
Sim. Então, no meu modo de entender, em função desse argumento, isso foge dos termos da concessão. Mas é um entendimento meu, porque a concessão do Estado foi para uma empresa, não foi para uma igreja. Então vem cá, uma igreja aluga por 24 horas. Isso pode? Eu tenho uma inclinação muito forte no sentido de dizer que isso é irregular. Mas isso tem funcionado no Brasil, são aluguéis que 4 horas por dia, às vezes mais. A desculpa é que não, só a Globo consegue não fazer isso. As outras todas têm que fazer porque não se sustentariam. E eles falam também. Mas se elas não se sustentariam... Quando você cede o tempo para um anúncio, você também está vendendo uma parte do seu horário. Mas os termos da concessão e da previsão do que as emissoras têm que fazer, pelo menos até onde eu conheço, eles preveem uma faixa de horário de veiculação comercial. E dessa faixa é previsto, entram anúncios de um determinado tamanho. Então não é assim tão simples. Eu acho que isso, no meu entendimento, eu não estou falando aqui como advogado, eu não sou um advogado, eu fiz o curso de Direito, mas não sou um advogado e muito menos sou especializado nessa legislação. Mas eu acho que há um flagrante conflito entre a nítida intenção dessa regulação e a prática dessas emissoras. Porque se uma igreja pode controlar um canal de TV que é concessão pública por 4 horas, ele pode controlar por 8 e pode controlar por 24. Se ele controla por 4, nessas 4 horas, quem está no comando daquele canal não é a empresa que mereceu a confiança do poder público para fazer aquele serviço. Tem alguma coisa torta aí que deveria ser acertada. No conjunto das rádios brasileiras, isso aí é uma coisa assim que passa de 8 horas às vezes. Então. Né? No conjunto das rádios. A rádio eu não vejo sentido. Eu concedo que, já que nós estamos falando em concessão, eu concedo que a minha opinião pode ter uma falha de fundamentação, pode não estar levando em conta alguma especificidade desse cipoal que é a regulação desse setor. Pode ser que isso aconteça, mas o propósito da legislação, a começar do que está na Constituição, não contempla esse tipo de prática. Porque vem cá, nós dois combinamos aqui, eu vou lá, monto minha empresa, obtenho uma concessão e depois faço para você. E você não tem empresa, você não tem capacitação nisso aí, você não recebeu a confiança do poder público. E se eu estou repassando com desculpa econômica, então já não mereceria mais a concessão. Tem alguma coisa que precisa examinar. Porque se eu tenho que ser sustentar, se eu sou uma empresa idônea do ponto de vista econômico, se eu repassei porque eu não estou bancando. Não, e para fazer o quê? Sabe, porque não está na previsão que vai se fazer proselitismo religioso nessa escala que nós estamos fazendo. Uma igreja pode se manifestar? É evidente que pode. Dentro de programa de televisão, é evidente que pode. Uma igreja pode, um instituto de benemerência pode, um clube de futebol pode, um partido político pode. Tudo isso pode ter um canal para se expressar, mas ela pode mandar numa emissora sem ter tido concessão para isso? É algo que eu acho que merece exame. Eu não quero dar, nem estou falando aqui com esse espírito, não quero dar a última palavra. Não quero aqui falar assim, isso está errado, isso é o fim dos tempos, isso é o apocalipse. Eu estou apenas dizendo que, pelo que eu conheço,
Isso é estranho. Estranho. É estranho. Isso precisava ser visto com mais precisão, com mais detalhe, e com mais rigor do ponto de vista do espírito da lei. É isso. Eugênio, posso... Dá Claro. tempo da gente falar um segundinho da razão... Um segundinho é muito. É porque, estamos lá, a razão desumana. Você Quer que veja eu que... pego? eu quero que você... Sempre- dá O senhor empurra um pouco? Aqui? Veja, eu estou aqui, ontem eu estava terminando a leitura. Veja, esse mecanismo da propaganda hitleriana, ele é um mecanismo de um para todos, né? E essa situação que você descreve aqui, ou que eu descrevo ali, é um mecanismo de você, no meio de uma situação de cruzamentos, né? Onde você não é mais o emissor e o receptor, né? Você é um algoritmo a mais, né? Uma situação de um fascismo esquisito, né? Porque você Onde a mídia não é o meio. a mídia não Ela é uma mais o mídia, meio da mensagem. né? A mídia não é uma mídia. Ela passa por meio de para ser você. mídia tem que estar no meio, né? Ela não está no meio, é você que está no meio. Entre quem envia e quem Mudou recebe. a situação, Essa né? é a Nós ideia, homens é né? que estamos no meio da mídia, né? Diluídos, né? Sim. Mudou, e isso é que me faz, às vezes, falar que não se trata bem daquele esquema do fascismo, né? É uma outra coisa que está vindo, né? É que Porque não você tem uma organização, uma pessoa que está fazendo, elaborando a mídia apenas e passando para uma população. Porque você veja, há pessoas que falam coisas de racismo, xenofobia e tal. E falam já recebendo outras mensagens. Falam, e elas estão no meio, e você não as conhece, mas o público delas é grande. O Trump, o Hitler do momento não precisa falar, ele tem tantos algoritmos falando por ele, né? E você imerso. O algoritmo ele já vai colocando você no caminho dessa direção, e aí vai montando imagens que já recebem de imagens montadas. Em áreas as mais diversas. Em áreas mais diversas. Você abre assim, você vê uma cabeleireira falando fascismo puro para um setor de vendas de esmalte, e ela também não sabe o que ela está falando, ela está só repassando. Já está entrando nas pessoas desde muito nova. Uma espécie de... Eu não vou falar rede, não é uma rede. É uma nuvem que você está imerso, né? Você está querendo dizer uma subjetividade que está tá entrando na subjetividade humana, a própria... A mídia, aspas, ela passa por nós de uma maneira a passar por nossa subjetividade. Porque a gente sempre pensa, o fascismo, que tem que ter líderes e lideranças, né? Você não vê. Entendi. Você vê a pessoa ali, você olha e fala, caramba, essa moça tem um público, hein, para falar essas abobrinhas, e ela não está falando essas abobrinhas por conta dela ser uma mensageira daquilo. Ela é a mensageira de um produto, mas no meio daquele produto e a maneira como aquele produto é vendido e o tipo de apelo para aquele público, né, é fascismo puro, né? Eu acho que é. Isso que me mete medo, né? A hora que você não encontra mais a fonte. Como é que você vai, então? A fonte né? A fonte faladora, né? Se você tira essa mulher, por exemplo, você não tirou o problema. Não acontece nada. Tem outro ali falando outra coisa. Que vai. Mas assim, é claro que nós estamos num período diferente. O fascismo e o nazismo, eles são historicamente construídos no 1920, 1930, e são derrotados na década seguinte, 1940. Mas, quando aquilo estava em crescimento, os observadores mais atentos viam a relação entre aquela experiência e a experiência do século anterior, que era do bonapartismo. Sim. Que era o líder que tinha acesso direto às massas. Já era possível. E isso vem do Luiz Bonaparte, né? No célebre A História se Repete. Mas
mesmo o bonapartismo, o autoritarismo do tipo bonapartista, remetia a coisas anteriores, até ao cesarismo romano, dos Césares. Tem um texto da revista Clima, editada por Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, que falava da crítica ao cesarismo, isso nos anos 40 no Brasil, da crítica ao cesarismo a partir do que se observava no autoritarismo daquele período, com a ditadura do Getúlio Vargas no Brasil, muito inspirada no modelo fascista. Na mirada histórica, as formas não são idênticas. Então, é claro que o nosso fascismo, hoje, que existe no meu modo de ver, ele é totalmente diferente ou muito diferente na forma do que o fascismo dito histórico ou clássico. Mas há elementos comuns muito determinantes. O desprezo pelos direitos humanos é uma coisa incorporada e muito violenta, é uma manifestação violenta de desprezo pelos direitos humanos. O desprezo pela forma democrática, o descompromisso, mas um descompromisso que redunda num ataque feroz contra a forma democrática. Um estilo que também não é desprezível de se colocar diante do outro com um argumento de força. O ataque violento contra homossexuais, contra o estrangeiro. Essas características, elas são fascistas. Elas foram inventadas pelos fascistas? Não, elas são anteriores também. Mas elas são características fascistas. E há um rol de coisas. A propaganda, o uso que se faz da propaganda contra a informação. É uma propaganda não com base informativa, mas com base no fanatismo. É um outro traço comum. Então nós temos muitas coisas. Aí as pessoas falam assim, mas o fascismo defendia os direitos do trabalhador. Defendia. Sim, claro. Mas defendia até um certo ponto, porque depois dizimou os sindicatos, perseguiu os líderes sindicais. Agora, teve uma estratégia no começo, a Carta del Lavoro, do Mussolini, é famosa, inspirou a CLT no Brasil. Tinha um discurso de defesa que agora não tem mais. Agora é um discurso que aparece no teu livro, no Capitalismo 4.0. É um neoliberalismo levado ao seu extremo, que é, assim, cada um é um empreendedor de si mesmo. Então, é o motoboy precarizado que acha que ele é igualzinho ao Elon Musk. E que a supressão dos direitos trabalhistas é um prêmio para ele. É um prêmio, para usar a tua palavra. Então, esse discurso não é um discurso igual ao que nós tínhamos, mas é fascismo. Se nós não damos o nome fascismo, nós perdemos tempo em como combater. É fascismo porque nega a democracia, quer destruir a democracia, quer desmontar o Estado democrático, quer abolir qualquer consciência de direitos humanos, prefere a violência à negociação, sabota a paz, defende anexações de territórios. Nós estamos vendo isso até no discurso do Trump. É uma loucura. É um fascismo diferente, mas é um fascismo e é uma ameaça de morte contra a democracia. Então nós temos que usar essa palavra. Professor, muito obrigada pela sua participação. Você está pensando em alguma coisa, mas vamos falar um tchau aqui. Depois a gente faz até um short para você concluir. Não, eu estava desesperado para falar do livro na parte da proliferação de imagens, né? Mas nós vamos conseguir o Eugênio para outro Filomed. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Eugênio. De coração, viu? Eu que agradeço. De coração também.